Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo tenha aproveitado bastante esse recesso, né, para recarregar as baterias. A partir de hoje, nós estamos começando o nosso segundo semestre, né, e o terceiro bimestre, tá? Então, vamos estar começando. Não está me vendo, Yasmin? Não comecei a fazer a prestação no PowerPoint ainda não. Vamos estar começando, né, a utilizar o livro 3, tá bom, gente? Então, eu vou estar fazendo a prestação no PowerPoint para vocês e depois vamos estar realizando a atividade do livro 3, tá? Já do livro 3, tá ok? Teve 2 alunos que caíram na conexão, não sei se foi o próprio sistema que desconectou ou se foi a internet. Aí eu vou tentar voltar para restabilizar a transmissão, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender em relação, gente, à concordância verbal, tá? Quando vocês quiserem falar, tem que ser pelo áudio, que eu não estou vendo mais o chat de vocês. O que seria concordância verbal? Quem poderia dizer? Nós também já pincelamos esse conteúdo no bimestre passado. Quem poderia falar alguma coisa sobre concordância verbal? O verbo. Com o quê? Com o sujeito? Ele está concordando com o sujeito, exatamente, tá? Então, é quando o verbo, ele está concordando com o sujeito, tá? A base é basicamente isso, tá, gente? Então, vamos lá. Concordância verbal, tá? Primeira. Concordância verbal é a relação estabelecida da forma harmônica, então ela vai estar tendo uma harmonia entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá estar. Está o quê? No plural, tá? Então, vamos lá. Nós agora vamos estar aprendendo em relação à concordância com o sujeito. O sujeito da forma o quê, gente? Simples, tá? Sem ser o sujeito da forma do composto. E não vai ser 2 núcleos, vai ser apenas um núcleo. É o que eu sempre falo, não pode acumular informações. Então, agora nós vamos estar o quê? Associando outros conhecimentos, tá? Então, eu vou estar sempre perguntando para a gente estar relembrando e estar fixando melhor todo o conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Concordância do verbo com o sujeito simples. Quando a gente fala sujeito simples, é quando tem apenas um núcleo. Aí você tem que saber o que é sujeito, o que é núcleo. O que é núcleo do sujeito, gente? Quem poderia falar? Tem que ser no áudio, tá? É a parte mais importante. Exatamente. Teve 2 pessoas que falaram. Exatamente, tá? Falaram de forma simultânea. É a parte mais importante do sujeito, que sem ela você não consegue entender. E ela é simples porque só tem apenas um núcleo, só tem uma parte importante. Então vamos lá. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Então vamos lá. Adoro é o verbo. Quem adora, gente? Eu. Então o sujeito ali é simples. E quem é o sujeito? O eu, tá? Elas adoram quando as flores desabrocham. Quem é que adora, gente? Elas. Quantos núcleos temos? 1 ou 2? Um núcleo. Mesmo a palavra estando no plural, o núcleo é um. Então, ele é simples, tá? Fiquem atentos nisso para não gerar nenhum erro, nenhuma confusão. Aí eu coloquei aqui só para ter uma introdução, na verdade, para vocês poderem visualizar a diferença. Concordância do verbo com o sujeito composto. Então, vamos lá. É quando nós temos o quê? Dois ou mais núcleos, tá? Então, vamos lá. Cristina e Eva entraram no hospital. Quem foi que entrou no hospital, gente? Cristina e Eva. Cristina e Eva. E quem é o núcleo? Quem é a parte mais importante desse sujeito? Cristina e Eva. Cristina e a palavra Eva. O E não entra, tá? O Ezinho não entra. Então, nós temos o quê? Um sujeito composto. Temos 2 palavrinhas, 2 nomes dentro do
sujeito. Esse é um conteúdo que vamos estar vendo o quê? Na próxima semana, tá? Na próxima aula. Então, todo mundo entendeu até agora? Sim, professor. Então, vamos Sim. lá. Voltando aqui. Eu adoro quando as flores desabrocharam na primavera. Quem adora? Eu, uma única pessoa. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Quem é que adora? Elas, mas elas é uma única palavra. Mesmo sendo várias meninas, sendo várias pessoas, é uma única palavra. Todo mundo entendeu? Beleza. Não pode dar dúvida aqui, que nós temos algumas regrinhas, são 7 regrinhas, tá? São 7 subdivisões para você conseguir fazer de uma forma bem certinha. Então, vamos lá. Regras para o sujeito simples. Sujeito coletivo. O que seria sujeito coletivo, gente? O que seria coletivo? Vocês aprenderam isso lá no 4º ano. Isso, é um grupo, tipo um bando. É o quê? Uma reunião de várias pessoas, né? Uma alcateia é o quê? Um coletivo de... Entendeu? Então, cada um tem o seu coletivo. Então, quando o sujeito ele é no coletivo, ele continua tendo quantos núcleos? Um só. Então, ele continua sendo o quê? Simples, tá bom? Continua sendo simples. Todo mundo tá acompanhando? Beleza, então vamos lá. Coletivo. Sujeito coletivo. Sim. Nesta situação, o verbo fica sempre no singular. A multidão ultrapassou o limite. E não ultrapassaram o limite. Todo mundo? O que está de azul é o verbo, tá? E aqui, no caso aqui, o que está de mostarda seria o sujeito de quem está falando, tá bom? Aqui na segunda, coletivos partitivos. O que significa isso? É um coletivo, mas que não é generalizado. É uma fração, tá? Uma parte daquele coletivo. O verbo pode ser usado no singular e no plural. É aquele famoso tanto faz. Não tem como você errar. Se você botar no singular, tá certo. Se botar no plural, tá certo. Então, tem como errar? Não, tá? Então, vamos lá. Como que a gente identifica um coletivo partitivo? Ele é a partir do quê? Dos termos, né, das expressões, a maioria de, a maior parte de e grande número de. Então, esse conjunto de palavras, essa expressão, ela significa uma única coisa. Professora, mas tem várias palavras. É aquele mesmo caso de locução adjetiva e adverbial, que é mais de uma palavra que tem um único significado. Todo mundo acompanhando? Beleza. Então, vamos lá. Grande número, eu estou dizendo que é todo mundo? Não. Grande número, grande parte dos presentes se retirou. Então, as pessoas estavam presentes e a maioria foi o quê? Embora. Grande número dos presentes se retiraram. Esses presentes aí não é presente de ganhar presente bombom, não, tá? É de presença. Então, vocês podem observar que o verbo aqui ficou, na primeira oração, ele ficou no singular. E na segunda ele está o quê? No plural. Então, você pode utilizar as duas, tá? É o famosinho tanto faz. Todo mundo? Beleza. Então, vamos lá, dando continuidade. Vou botar aqui para baixo essa barrinha, porque tá atrapalhando ali na frente. Outra regrinha. Com as expressões mais de, menos de e cerca de. Também é bem parecido com aquela do coletivo, né, partitivo, que são partes, são fragmentos. É igual quando a gente não pode utilizar. Todo mundo em Brasília é corrupto. Então, a gente pode falar isso? Não. Porque se tiver uma pessoa que é honesta, a gente não pode utilizar isso. A gente tem que utilizar o quê? A maioria ou grande parte. Entendeu? Sim, professora. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Aqui na terceira regrinha, é porque eu não consigo ver o chat, tá? Tem que sempre falar pelo áudio mesmo. Na terceira regrinha, expressões mais de, menos de, acerca de. Nesses casos,
o verbo concorda com o numeral. Aí você tem que saber o que é numeral. Lembra lá da classe gramatical, lá no início da aula, do ano letivo, quando era na época do presencial ainda? O que é numeral, gente? 1, 2, 3, primeira, segunda, terceira, e as frações também. Então, ele vai estar concordando com o numeral. Por isso que eu coloquei aqui de mostardinha, tá? De marronzinho, sei lá. Não estou conseguindo identificar muito essa cor. Eu acho que é uma mostarda. Marrom, não sei. E o azul seria o quê? O verbo, tá? Então, vamos lá. Uma mulher. Então, ela ficou o quê? No singular. Quis trocar. Duas mulheres chegaram. Então, aqui o verbo chegar está concordando o quê? Com a unidade, com o numeral, tá? Já na quarta regrinha, em relação a nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não do artigo, que também é conhecido como um determinante. Então, se aparecer numa questão lá, não está acompanhado do seu determinante, todo mundo sabe que é o quê? O artigo, numeral ou pronome, tá? Que é uma coisa que vocês vão estar vendo mais lá na frente. Eu estou dando esse spoilerzinho para vocês. Então, vamos lá. Quem é o nome aqui, gente? Os Estados Unidos influenciam o mundo. Quem é o nome aqui? Próprio. Estados Unidos. Estados Unidos. E quem é o determinante? Quem é o artigo ali nessa primeira oração? O. Influenciam. Né? O artigo. Oi. Não, influencia é o verbo. O os é o determinante. Né? Então, vamos lá. Aqui na primeira tem um determinante. Então, ele vai estar concordando com o determinante. Os Estados Unidos influenciam o quê? O mundo. Já que na segunda, se você não utilizar o determinante, no caso aqui o artigo, ele vai ficar o quê? Ó, no singular. Então, você tem que ter bastante atenção. Isso aqui é quando vocês forem produzir um texto, forem fazer uma atividade, botar uma dissertação, escrever alguma resposta, tem que ficar atento. Se tem o determinante, aqui no caso o artigo, o que acontece? O verbo vai ficar no plural, concordando com o determinante. Porque Estados Unidos, ele pode ser o Estados Unidos? Não. Ele vai estar sempre o quê? No plural. No caso aqui do segundo exemplo, Estados Unidos influencia o mundo, está concordando o quê? Com uma nação, tá? E não com uma ligação de vários estados. Então, aqui não tem determinante. Então, tá o quê? Com uma unidade. Porque Estados Unidos não é uma única coisa? Sim. Todo mundo acompanhando, né? Sim. Eu tô Beleza. aqui, professora. Tá ótimo. Também estou. Então tá, então vamos lá. Não. Já aqui na outra, isso é muito importante. Já que dando continuidade às regrinhas, ela pode parecer um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, mas não é. É só treinar mesmo, tá? Então vamos lá. Pronome relativo. Nós já vimos o que é pronome. Nós já vimos o que é pronome relativo. Então, aí, se está com dúvida, tem que voltar um pouquinho no conteúdo para dar uma relembrada. Então, aqui nós vamos trabalhar somente com o pronome relativo o quê? O que, tá? O que e o quem. Então, vamos lá. Na primeira regrinha aqui, pronome relativo que está entre aspas, o verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Então, ele vai estar concordando com o pronome que está o quê? Antecedendo esse pronome relativo que. Então, vamos lá. Fui eu que levei. Levei está concordando com o quê, gente? Com o pronome pessoal do caso reto, eu. Foste tu que levaste? Então, levaste está concordando com quem? Com o pronome pessoal do caso reto, tu. Se tivesse nós, então aqui seria o quê? Levamos, tá? Então estaria concordando o quê? Com o pronome. Todo mundo? Sim. Beleza. Pronome relativo Sim. quem? Pronome relativo quem? O pronome, ele, né, no caso, quem? O verbo deve ser conjugado
na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Já dei até um spoilerzinho. Quem é? Quem pode dizer? Ele. Ele, né? Primeira pessoa, Ele. eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá? Então, vamos lá. Ele tem que estar sendo conjugado na terceira pessoa do singular ou pode estar concordando com o antecedente do pronome quem. Então, vamos lá. Fui eu quem afirmou. Então, aqui no caso, quem afirmou foi quem? Ele. Quem afirmou foi ele. Está subentendido. Ele não está aqui na oração. Por isso que eu coloquei aquele entre parênteses, porque você entende que quem falou foi eu? Afirmou eu? Não. Quem afirmou foi ele. No caso, eu, que é esse aqui que está concordando, que é o marronzinho, afirmei. Então, ele está concordando aqui com quem? Com o que está antecedendo. Ou na primeira oração, que é o que está sendo conjugado o quê? Na terceira pessoa do singular. Então, você tem que saber a conjugação do verbo. Porque esse ele aqui, eu que coloquei. Porque não está na oração. Todo mundo acompanhando até agora? Beleza. Sim. E dando sequência. E na expressão 1, 2, também é uma expressão que significa, são várias palavras que significam uma única coisa. 1, 2, tá? Este é mais um caso, né, em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular quanto no plural. É o chamado tanto faz, gente. É o chamado tanto faz. É aquele que, se você colocar no singular, tá certo? Colocou no plural, também tá certo. Tem como errar? Tem como errar? Não. Né? Mas aí em todos que você pode usar isso? Não. Você vai ter que saber em qual momento utilizar, tá? Então vamos lá. Ele foi um dos mais que no quê? Contribuiu. Ele foi dos mais contribuíram. Fica com a sonorização um pouco até esquisita, porque a gente não está acostumado, mas você pode utilizar as duas formas. Eu acabei não colocando aqui em marronzinho, tá? Acabei esquecendo. Mas aí vocês, quando forem copiar, vocês podem sublinhar aqui 2, tá? 2 que, tá? Esse terminho aqui todinho, vocês podem estar sublinhando. Então, vamos dar sequência. Já passamos todas as regrinhas, tá? No livro de vocês também tem complementando. Depois, se vocês quiserem dar uma lida, também pode dar. Mas agora nós vamos partir para as atividades, tá? O conteúdo de hoje, dia de 4, vocês vão estar copiando os slides no caderno de vocês, né? O nosso conteúdo de hoje é a concordância verbal 1 com sujeito simples. O conceito dele está na página 21, na página 22 e na página 23, partes, tá? Parte dessas páginas, não é na parte integral da página. E a atividade de aula que vocês vão estar realizando hoje é da 21 a 24. É bem pouquinho exercício, porque a maior parte é de explicação. E amanhã nós vamos estar realizando a nossa correção. Não deixe para fazer atividade em cima da hora, tá? Porque a gente vai também estar avaliando a participação de vocês, como a gente sempre teve. E às vezes eu pedi para estar mandando foto da atividade no privado, tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi. Professora, a Yasmin disse que a conexão dela tá caindo toda hora. Sim. Tá, não tem importância não. Na hora da chamada você só me lembre para poder marcar a presença dela. Alguém quer perguntar alguma coisa em relação aqui à apresentação do PowerPoint? Não. Tranquilo? Beleza. Então eu vou estar... Oi, Cecília? Nada não que eu falei. Ah, então tá bom. Davi, olha o nariz. Vai sair tudo na gravação, hein? Gente, vou fazer a chamada. Vou falar o número, tá? Se demorar um pouquinho para responder, eu vou falar o nome.
E qualquer dúvida, eu vou estar lá no grupo. Aí vocês podem também estar tirando dúvida por lá, tá bom? Vamos lá. Número 1, Presente. 2, Presente. 3. 3, Breno. 4. Caio. Presente. 5. Cássio. Presente. 6. Cecília. Presente. 7. Presente. 8. Presente. Giovana. 9. Heloísa. 10. Isabel. Faltou. 11. João Jacinto. 12. Letícia. Presente. 13. Luane. 14. Lucas. Presente. 15. Professora, 15, o João Manuela. colocou presente lá no chat. E a Eu Heloísa vi. também. Obrigada, minha flor. Quem? O João eu vi, mas quem? 15, Manuela. 16, Maria Eduarda. 17, Maria Paula. Presente. 18, Moisés. Heloísa, marquei sua presença, tá, Flor? Moisés está presente, gente? Tô, professora. Ah, tá, meu amor. Desculpa. 19, Milena. Presente. 20, Neemias. 21, Rafael. Presente. 22, Sara. Presente. Presente. Neemias e Rafael, peraí. Tá. Sara? Não. Yasmin? Caiu a conexão, né? Eu consegui entrar. Ah, conseguiu voltar? Ellen? Não. Gente, nossa aula então tá terminando aqui no ao vivo, tá? Mas eu vou estar no grupo. Qualquer coisa, qualquer dúvida na hora de realizar a atividade, pode perguntar. É o que eu sempre falo para vocês, eu não me importo de explicar 1000 vezes. Vergonha não é perguntar, vergonha é errar, tá? Ou tirar uma nota ruim na prova. Fora disso, todo mundo aqui está no 7º ano, todo mundo pode perguntar lá no grupo. Não é dúvida dos outros, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom, gente? Tchau, professora. Beijo. Tchau. Tchau, professora. Tchau, meus amores. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau.